Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre polarização, mas para isso é importante recapitularmos a ideia da indução eletrostática. A gente viu que indução eletrostática ela acontece com condutores. Então é necessário que na indução eletrostática haja elétrons livres, que os elétrons possam se deslocar, que é o que acontece com os condutores. Então, na indução eletrostática, tem um corpo, no caso aqui ele está descarregado, e aí se aproxima um corpo eletricamente carregado, que nós chamamos de um indutor. Então, nesse caso aqui, ele tem cargas positivas. Quando se aproxima, os elétrons livres desse condutor eles são atraídos por essas cargas positivas. E aqui ó, fica negativo. E aqui positivo. Então, esse processo de separação de cargas, os elétrons livres se deslocam até a extremidade mais próxima do objeto carregado. É chamado de indução eletrostática. Nesse exemplo da barra, está positiva. E aqui é um condutor aonde os elétrons livres, então, eles se aproximam. Uma outra questão que a gente já viu é o seguinte, é que pelo motivo de aqui ficar negativo, essas cargas negativas são atraídas por esse bastão. Então, aqui está ocorrendo uma atração, porque aqui está negativo e aqui está positivo. Bom, então recapitulamos o que é a indução eletrostática, que ela funciona com condutores e que é esse processo de separação de cargas por deslocamento. Os elétrons livres se deslocam para o extremo mais próximo aonde estão as cargas. Agora vamos falar de polarização. A polarização, enquanto a indução ela acontece com condutores, a polarização ela vai acontecer com isolantes, também chamados de dielétricos. Então, como é que funciona? A ideia é bem parecida. Tem aqui um material isolante e quando aproxima um indutor, ou seja, um objeto que está eletricamente carregado, aqui no caso ele está carregado negativamente. O que vai acontecer? Se fosse um condutor, os elétrons iriam se deslocar. Só que o isolante, praticamente a quantidade de elétrons livres é muito baixa em relação aos condutores, né? Os elétrons eles são muito bem atraídos ao núcleo, né? Então os átomos eles estão, o elétron ele está preso ao seu átomo. Então o que acontece? Quando aproxima um objeto eletricamente carregado, no caso aqui negativo, os elétrons da nuvem eletrônica são repelidos. Olha só, aqui é o átomo eletricamente neutro. Quando aproxima um indutor carregado, ele vai continuar com a mesma carga, ele vai continuar neutro. Só que vai acontecer o quê? Uma redistribuição da nuvem eletrônica. Olha, perceba que a carga negativa, a nuvem eletrônica, ela é deslocada. Então é como se aqui ficasse uma maior probabilidade de encontrar os elétrons afastados. Então isso aqui é como se criassem dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Por isso que é chamado de polarização. O átomo continua neutro, só que ele se polariza. Fica uma parte positiva e outra negativa. Isso aqui tudo é o átomo. Positivo e negativo é um átomo. Está representando um átomo. Aqui é positivo e negativo. Aqui é positivo e negativo. Tudo bem? Então, aconteceu aqui um processo da indução eletrostática. A indução eletrostática é quando tem elétrons livres que se deslocam. Aqui não. O átomo ele continua com seus elétrons. Só houve uma polarização. Cada átomo se polarizou em duas cargas. De uma forma de carga líquida, nessa região aqui desse isolante,
ela fica positiva. Então aqui, ó. Por quê? Porque apesar de tudo, ó, as cargas positivas, elas ficaram aqui mais para a esquerda, enquanto as negativas, elas tendem o quê? A se afastar desse indutor. Ó. E, de um ponto de vista das cargas líquidas, aqui, nesse isolante, fica mais negativo. Mas não é que os elétrons se deslocaram, não. No seu contexto aqui, ó, essa região está com maior densidade da nuvem eletrônica positiva. Né? E aqui a nuvem eletrônica da eletrosfera está nessa região. Tudo bem? Bom, então essa é a polarização. Vamos ver aqui essa figura para que o conceito fique melhor assimilado. Ó, aqui está um objeto eletricamente carregado negativamente. Aqui tem um clips, mas é um clips de plástico. Se a gente vai ver que não é de metal, não vai ter deslocamento de cargas, não vai ter deslocamento de elétrons livres, eles vão estar todos ligados ao núcleo. E aqui, ó, um pedaço desse clips de plástico está aqui os átomos, ó, aqui os átomos, o núcleo e a eletrosfera. Olha o que vai acontecer quando eu aproximar esse objeto negativamente carregado. Ó, olha o que vai acontecer aqui com a nuvem com o átomo e a nuvem eletrônica. Ó, os elétrons sendo... Então aqui ficou positivo e a nuvem eletrônica do elétron foi repelida. Olha só como que ficou. O átomo ficou polarizado, ficou com dois polos, mas ele continua, ó, com os seus elétrons. Não houve deslocamento de elétrons livres. Isso é a polarização. De uma maneira, o clips aqui, nessa região, ela vai ficar mais positiva. Ó. Você perceba que aqui estão as cargas positivas. E nessa região, ela vai ficar mais negativa. Novamente, mas não porque os elétrons livres se deslocaram, mas simplesmente porque houve uma redistribuição da nuvem eletrônica.